Desculpa, viu, Poli? Obrigada, imagina. De manhã o Giovanni me lembrou, agora você. Eu não tô vendo. Eu falei, mas é melhor eu falar do que deixar passar. Desculpa. Não, mas tem que falar mesmo. Eu tô esquecendo toda vez, é falta de hábito. Fica tranquila. Obrigadão, Ale. Gente, cortou um pedacinho da aula, mas não preocupa não que eu vou dar tudo de novo semana que vem, que é a resposta imuninata. Bom, o que esse eosinófilo aqui vai fazer? Ele não vai conseguir fagocitar, tá bom? Mas ele consegue jogar o conteúdo dos grânulos dele aqui para esse bichinho morrer. Essa célula aqui, que é o eosinófilo, ela também vai estar elevada em processos alérgicos. E isso aqui é importante. Lembra que eu estava falando para vocês da questão de olhar o exame e falar besteira? Eu sou alérgica. Verdade, não estou contando experiência minha. Vocês vão ver que eu conto algumas historinhas minhas para vocês entenderem melhor. Eu sou alérgica ao ponto de quase ser incompatível com a vida. Ale, você também, né? Aqui, ó, minha bombinha de asma fica aqui. Dependendo da época, eu peço licença para os alunos para usar. Tá aqui, ó, tá do lado do computador. Ó, Ale. Sou alérgica a tudo que vocês imaginam: medicamentos, pó, Você tudo. também deixa a bombinha do lado da aula? No intervalo, vai lá e pega um gás, né? É. Sim, sim. Então, eu sou incompatível com a vida. Eu e a professora Alessandra, a gente está viva aqui por um milagre de Deus, porque eu tenho alergia também, ó, a camarão, eu tenho alergia a cachorro, tem cachorro em casa, eu tenho alergia a pó, eu tenho alergia a grama, eu tenho alergia à vida, tá? Eu tô aqui de Também. passagem para passar sofrendo, passar com rinite. Graças a Deus que camarão não, aí eu posso me esbaldar no camarão, até hoje, né? Se fosse só camarão, tava bom, porque eu tenho alergia a camarão, caranguejo, lagosta, lula, tudo que você imaginar, tá? Ah, não, aí eu tava perdida, porque eu amo isso aí. Não tem alergia a nada, ao menos não precisou. Gente, quem mora em São Paulo e não tem alergia, ganhou na loteria, tá? Porque aqui a gente tem muita alergia, muita rinite. Eu tenho trocentas mil. Bom, mas voltando, que a gente já, né, saiu um pouquinho do foco para variar. Vocês vão ver que eu saio do foco, mas eu volto. É bom que descontrai. Os eosinófilos, eles vão estar aumentados também, estão em processos alérgicos. E aí eu faço hemograma, meu próprio hemograma, e dá lá tipo 8 de eosinófilo. E eu vou no médico, o médico manda eu tomar vermífugo. Gente, eu não tô com verme, tá? Eu sei que eu não tô com verme. Eu tenho alergia. Esse 8 de eosinófilo, ele é constante, porque eu tô sempre com processo alérgico. Eu tenho dermatite, eu tenho asma, eu tenho tudo. Ele, em média, tá? A gente fala que a gente vai encontrar 5%, 5 células em 100, só para vocês saberem que o 8 tá aumentado. Em mim é aumentado, porque eu sou alérgica desde que eu nasci. Eu tive a primeira crise de bronquite, eu era bebê. E várias vezes, gente, eu juro, médicos, você tá com verme. Só que não, né? Ainda bem que a gente sabe que não. Então, agora vocês também já sabem. Então, quando vocês aprenderem lá em hemato com a lei que o eosinófilo está associado a processos eumínticos e parasitários, é verdade. Mas cuidado, porque pode ser processo alérgico, pode ser só que a pessoa tem uma rinite. Aí você vai falar lá que ela tem solitária, e na verdade ela tem rinite. Olha aí, fiz tratamento para verme por 3 meses e na biópsia era alergia. Normal, gente, vida que segue. Agora vocês já sabem, tá bom? Agora vocês já sabem. Bom, quem mais que é granulócito, além dos neutrófilos e dos eosinófilos? O tal do basófilo, que ele parece um neutrófilozinho assim, ó, só que ele é muito granulado. Ele tem muitos grânulos, e os grânulos são muito azurófilos, bem roxão. Esse daqui, gente, ele é menor que 1% na corrente sanguínea. Quem achar ele na aula prática vai ganhar um bombom, porque é super difícil achar, tá? Eu sempre brinco com os alunos, quem achar um basófilo ganhou na Mega Sena, porque é muito, muito difícil achar. Ele, na corrente sanguínea, ele é em baixíssima concentração, a gente não vai ver ele. Os processos patológicos que eleva normalmente são intoxicações, que não é comum. Então, é difícil a gente encontrar basófilo, tá? Normal, certo? E todos eles podem fazer fagocitose? Pode. Mas quem que é o meu melhor fagócito desses 3? O neutrófilo. Então, quando a gente fala lá de inflamação, falar de diapedese, de migração de célula para o tecido, eu estou falando do neutrófilo. É ele que vai lá para o seu tecido. É ele que vai lá comer as bactérias. Fechou? Sim? Bom, o
que mais que eu tenho, gente? Aqui, ó, que ainda são células de defesa. Vocês estão ouvindo meus vizinhos gritando? Isso é na quadra do condomínio do lado. Gente, eles gritam até às 10. Eu vou fechar a janela. Pera aí, então, só um pouquinho. Eu achei que não estava tão alto. Ai. Agora eu passo calor, mas vocês não ouvem eles. Gente, eles gritam até às 10 da noite. Posso, Caroline? Os vizinhos atrapalharam. O basófilo, ele também é um leucócito, ele também é um granulócito, tá? Ele é um polimorfo nucleado, vai ter vários núcleos com uma forma não muito definida, e ele tem muitos grânulos, e esses grânulos são azurófilos, são bem escuro, bem roxo e bem grande. É até difícil você ver os núcleos, porque fica sobreposto. Ele tem uma concentração na corrente sanguínea menor do que 1%, e as causas patológicas de elevação não são comuns, então dificilmente a gente vai ver ele na corrente sanguínea. Lá na frente, a gente vai ver uma função dele no tecido, tá? Aí eu conto para vocês. Ó, vocês estão vendo? Ele tá aqui, ó, no tecido te ajudando nisso. Tudo bem, Caroline? Posso passar? De nada, gente. Precisou, pode pedir mesmo. Imuno, por favor, não deixem a dúvida passar. Não deixem, porque vai virar uma bola de neve. E aqui eu nem consigo ver a sobrancelha de vocês franzindo. Vocês terminam a aula de imuno, tudo precisando de botox. Fica todo mundo assim, ó. Aqui no remoto nem dá para ver, porque quando eu vejo, eu repito. Bom, mudamos então agora de grupos. A gente vai para as que não são granulócitos, que também são sintetizadas na medula óssea, mas não fazem parte dos granulócitos. Vai para o outro lado. Quem que é, ó? Monócito. O monócito, ele tem de 5 a 7% na nossa corrente sanguínea. Monócito não vai ter grânulos, ele tem, né, um citoplasma assim meio tortinho, não é muito redondinho, e ele tem um núcleo que o pessoal fala que tem formato de feijão. Esse aqui fica roxinho, esse aqui fica um azul clarinho. Onde que o monócito tá, gente? Na nossa corrente sanguínea. Professora Basso, associado com intoxicação? Isso, Rafaela? Sim. Na minha corrente sanguínea eu tenho monócito, então também é uma célula branca de defesa. Esse aqui adora comer. Ele adora fazer fagocitose, pôr os bichinhos aqui dentro, ó, dele. Ele é ótimo. E ele vai mudar de nome dependendo de onde que ele estiver. Então, quando vocês ouvirem falar macrófago qualquer coisa, ó, macrófago, sabe? Macrófago tecidual, macrófago alveolar, macrófago, células da glia, células de Kupfer, que tudo é macrófago, é o monócito da corrente sanguínea que está num tecido. Então, gente, o monócito está na corrente sanguínea. Ele foi para o tecido, ele virou um macrófago. Imunologia adora fazer isso, tá? Por exemplo, a gente vai falar de células dendríticas. Célula dendrítica está livre fazendo vigilância imunológica. Se ela tiver intraepitelial, ela vira célula de Langerhans, mas é a mesma célula. Eles gostam de mudar de nome, porque já é fácil a matéria, né? Então, vamos complicar um pouquinho mais. Então, vocês entenderam? Lá na corrente sanguínea, monócito. Caiu no tecido, independente de qual tecido, macrófago. Fechou? E aí o macrófago vai ter milhares de nomes, dependendo de qual tecido que ele está. Mas é uma célula que é produzida na medula óssea e faz parte das nossas células de defesa. Bom, gente, eu tenho agora aqui, ó, o meu linfócito B, que por enquanto, nessa explicação, vocês vão anotar somente que ele pode ser uma célula fagocitária. Bom, porque eu vou explicar dele de novo aqui, ó, na resposta imune adquirida. Tá bom? Então, aqui, ó, fagócito. É isso que vocês vão falar. E a gente vai ter as células dendríticas, que normalmente, gente, é aquela célula assim, ó, que parece uma estrelinha. E essa célula aqui é a célula que mais gosta de fagocitar. Tudo que passou de estranho aqui, ó, ela fagocita, coloca para dentro. E ela é a nossa principal, já anota esse nome, ó, ACP, a célula dendrítica. Célula apresentadora de antígeno. Porque ela vai ser a primeira que vai conseguir comer o bicho e apresentar antígeno para as outras células, tá? Então, além dela ser um fagócito, anotem aí, todas elas podem apresentar, tá? Mas a célula dendrítica vai ser a nossa principal, a que a gente vai falar mais, como ACP, célula apresentadora de antígeno. Mas todos os fagócitos podem ser. Ela só é a mais especializada. Tudo bem, gente? Tudo bem? Posso passar? Anotaram o que é um ACP?
A gente vai ter uma aula só de apresentação de antígeno, hein? Que é linda, maravilhosa, a aula de apresentação de antígeno. É até a parte do livro do EAD que eu escrevi. Então, eu amo de paixão, para vocês terem ideia. Apresentação de antígenos. Terminei essas células. Repito, a célula dendrítica, ela não é leucócito. E ela é a nossa célula apresentadora de antígeno, tá? ACP, é que tá no inglês, tá? Célula apresentadora de antígenos, célula apresentadora de antígeno, mais especializada. Então, ela não precisa de nenhum estímulo para apresentar antígeno. A gente vai falar dela depois. Mas lembra aí, ó, célula dendrítica, fagócito, célula apresentadora de antígeno. Foi, Kathleen? Sim? Vou repetir tudo de novo, hein, gente? Posso passar para frente? Hoje é introdução, só para vocês entenderem do que a gente vai conversar até o final do semestre. E vocês estão vendo que é muita coisa para conversar, hein? Terminei minha resposta imune inata? Não, tá? A gente já falou de barreira física, a gente já falou de algumas células que têm função fagocítica, porque essa vai ser a função dessas células da resposta imune inata. A resposta imune inata faz fagocitose e inflamação, certo? E a gente vai ter mais coisa, ainda estou na resposta imune inata, depois eu apago para começar a adquirida. O que mais que eu vou ter, gente? Um tal de sistema do complemento. Essa aula aqui é uma delícia, é quase igual a aula de cascata da coagulação, eu não sei qual que é mais difícil. Por quê? Porque a gente tem várias proteínas plasmáticas que são ativadas por 3 diferentes vias, normalmente dependente de anticorpos, e aí a ativação dessas proteínas vai fazer o quê, gente? Vai matar micro-organismo. Então, eu tenho proteínas que vão ser ativadas, bem grosso, tá? O sistema do complemento faz outras coisas. Então, vai ter uma cascata de ativação, a C3 vira C3b, que vai ligar no C5, que no final vai formar um complexo, que é um poro de ataque na membrana, que vai furar o micro-organismo, vai furar a bactéria. Então, além de eu ter o meu fagócito, além de eu ter, né, os meus antígenos sendo apresentados, além de eu ter as barreiras físicas, eu ainda tenho proteínas que estão lá na minha corrente sanguínea que conseguem atacar o micro-organismo, fazendo esse poro. A gente chama poro de ataque à membrana. A via mais clássica de ativação é por anticorpo. A gente também tem a via das lectinas. E aí, quando forma esse poro, o que que acontece? Gente, eu vou fazer com que o micro-organismo estoure. Ele vai perder a integridade dele. Então, vai começar a entrar água. Aí ele explode. Pronto, acabei. Matei o micro-organismo. Tá bom? Vamos ter uma aula inteira de sistema do complemento. Só falando dessas proteínas. Quem ativa quem, como que ele liga, como que ele desliga, como que ele funciona de uma forma benéfica, como que ele pode fazer mal, como que ele limpa o nosso corpo dos imunocomplexos, que isso vai ser super importante. Via anticorpos, vias da lectinas. Tudo bem? Vamos falar só disso. Professora, acabou a resposta imune inata? Gente, a resposta imune inata é mais simples, hein? Não acabou. Tem mais coisa na resposta imune inata. Tá faltando uma célula aqui. Tá faltando essa daqui, ó. Agora essa aqui é osso. Linfócitos NK. Linfócitos mesmo, gente. Linfócitos. Não é granulócito, ela vai ter um núcleo, o núcleo é abundante, citoplasma bem fininho, o núcleo é bem roxo, o citoplasma é azul, igualzinho os outros linfócitos que vocês já ouviram falar. Olhando no microscópio, a gente não consegue diferenciar qual linfócito que eu tô vendo, só olhando ali no microscópio. Para eu conseguir diferenciar, eu vou ter que fazer citometria de fluxo, para pegar os marcadores, que são os receptores de superfície. Mas eu fiz uma lâmina, um esfregaço de sangue, que a gente vai fazer na prática. Olhei aquela coloração ali de Leishman, né, o panótico, eu não consigo saber que tipo de linfócito que eu estou lidando. Eu sei só que é o linfócito, eles são todos iguais. E o NK é o único linfócito que ele vai fazer parte da resposta imune inata, como mecanismo inato. O nome dele, NK, gente, é a abreviação de Natural Killer. Então, o que que ele é? Ele é um matador natural, ele é um assassino. E ele participa, repito, o linfócito NK, ele é o único dos linfócitos que está envolvido diretamente na resposta imune inata, tá bom?
Então, ele está lá envolvido na resposta imune inata. E ele faz o quê? Ele mata células, natural killer. Então, a função dele, gente, é matar. Ele é um assassino natural. E que células que o NK gosta de matar? Ele gosta de matar células nossas que possuem um vírusinho aqui dentro. Então, quando ele reconhece que uma célula minha está infectada, ele e o linfócito TCD8, que a gente já vai falar, joga enzimas aqui, ó, que vão vir aqui e tchau, morte para você. Então, o NK, ele fica procurando célula que está infectada. Ele fica procurando célula que está com defeito. Ele também limpa nossas células cancerígenas. Toda vez que ele acha uma célula infectada, uma célula com defeito, ele vai lá e tchau, você não faz parte aqui dessa turma. Vai procurar sua turma, morreu, matou mesmo. Tá bom? Só que lembrando que quando vocês fizerem uma lâmina lá na hemato, né, e observar, a gente não consegue saber se é linfócito NK, T ou B. A gente vai conseguir saber só que é um linfócito, porque olhando visualmente eles são todos iguais. A gente vai poder diferenciar depois fazendo citometria de fluxo, utilizando os receptores de membrana como marcador. Tudo bem, gente? Até aí? Tá difícil? Tá fácil? Querem perguntar? Sim, não, talvez. Tudo ok, gosto assim. Bom, então eu falei para vocês dos componentes da resposta imune inata, mas tem mais. A gente só começou. Vocês estão muito quietinhos, eu assustei vocês com a aula hoje. Começou o semestre agora, valendo? Bioengenharia já tinha começado, né? Sim, tá todo mundo assustado. Gente, não fica assustado, não. É lindo. No final, vocês vão amar imuno. Eu falo tanto para meus alunos, é difícil, estuda, estuda, estuda. Aí eu dou normalmente imuno e micro para a mesma turma. Às vezes acontece, dependendo do campus. E aí eu falo, estuda imuno, estuda imuno, estuda imuno. Aí eles vão lá, tiram nota boa na prova de imuno, tiram nota baixa em micro. Eu quero morrer do coração, porque micro é fácil. Bom, voltando. Terminamos a resposta imune. Funciona bem, mais ou menos, né? Tanto é que os cânceres normalmente vencem a batalha. Vamos ter uma aula só disso, tá? Hoje em dia, gente, ganhou já até o prêmio Nobel. A defesa imunológica contra câncer é o maior estudo, né? É o que mais está sendo estudado, vamos falar direitinho, é o que mais está sendo estudado para tratar câncer. Porque a gente sabe que o nosso sistema imunológico tem mecanismo de contenção. Só que o que o câncer faz? Vou falar superficial, tá? Porque não dá ainda para falar com detalhe. O câncer desliga meus mecanismos de defesa. E aí ele começa a crescer. Então chega uma hora que meu corpo não consegue mais matar a célula tumoral, a célula que está alterada. Porque ele dá um jeito de tapear. Ele faz de conta que ele está normal. E aí meu sistema imunológico para de combater. Então, como já se sabe disso, o pessoal hoje trabalha nessa linha. Para você conseguir combater o câncer com a sua resposta imunológica. Não ter que usar um quimioterápico, porque o quimioterápico tem trocentos mil efeito colateral, destrói todas as células de rápida proliferação. E se você modular o seu sistema imunológico, você não vai ter esses efeitos colaterais, tá? Gente, isso é o auge dos estudos, tá? Muito, muito, muita coisa. Saiu o prêmio Nobel aí 2 anos atrás dentro disso, a gente vai falar. Lá na nossa aula de anticorpos monoclonais. Só amor. Eu acho que eu tive uns 8 alunos que me procuraram fazer TCC nessa área, de tanto que está crescendo. Usar imunologia para tratar o câncer. Eu tinha uma professora que trabalhava comigo, que é a professora Karina. Gente, eu gosto de conversar às vezes de ciência, tá? Eu dou uma devagadinha, mas é bom. A professora Karina, ela era farmacêutica, então ela entendia muito de medicação. Ela era muito boa em medicação. E a gente dava aula juntas, né, ainda no presencial. E aí, uma vez ela estava dando aula, eu estava lá babando nela dando aula, e ela falou uma coisa que é verdade, né? Do jeito que está indo a evolução do tratamento contra cânceres e contra tumores, a gente vai chegar no ponto que o câncer vai ser uma doença crônica não letal. Provavelmente, com esses tratamentos imunológicos, a gente não vai conseguir zerar, matar tudo, eliminar o tumor. Mas a gente vai conseguir tratar de uma forma que a pessoa vai conviver com aquele tumor como se fosse um diabetes. Ele está lá, mas ele está controlado. Ele não vai matar a pessoa se ele continuar controlado. Porque a gente já está chegando nesse ponto, tá? De conseguir controlar para que não ocorra metástase, para que ele fique ali naquele lugar quietinho. Tá lá. Vou ter que fazer acompanhamento até eu morrer, mas ele está lá.
Vai ter solução melhor que isso? Vai. A gente já vê as técnicas aí de CRISPR-Cas9, que eu acho que o professor Giovanni vai falar agora com vocês em bioengenharia, que vai dar para desligar mesmo o tumor. Mas enquanto não chega a autorização para trabalhar com edição de gene, é o que a gente tem de melhor. Pausar o processo de metástase, deixar o câncer lá quietinho, como se fosse uma doença crônica. Essa parte da imuno vocês amam, e ela é realmente maravilhosa. Tudo bem, gente, até aí? Pegaram o gosto já por imuno, agora que vocês estão vendo como é aplicado, que não é só uma teoria sem sentido. Adoro a Camila e a Isabela, que toda hora elas me ajudam, tudo. Obrigada, gente. Continue ajudando a professora, que a gente fica tão perdido de cá, sem saber se vocês estão aproveitando ou não. E a ideia é que vocês aproveitem. Eu sou canhota, eu fico batendo na mesa. Eu acho que é por isso que não funciona muito bem comigo. Eu fico batendo no controle aqui da mesa. Bom, o que mais que a gente tem agora? Adquirida. Essa daqui, ó, ela demora um pouquinho mais para começar, essa resposta imune. Ela tem um outro nome também, além de adquirida. Aqui, gente, eu só falo adquirida, me deu um branco. Professor Giovanni, Alessandra, dá um help aqui que eu esqueci. Eu só falo adquirida, até esqueci o outro nome que ela tem. É inata ou natural e adquirida específica. Não, específica é uma característica dela. Daqui a pouco eu lembro, calma aí, vamos continuar na adquirida. Ela é específica, tá, Lucas? A inata não é. Essa aqui é. Eu ainda não entrei nesse detalhe, já já eu lembro. O que eu tenho aqui como os principais componentes da minha resposta imune adquirida? Adaptativa? Adaptativa. É que isso caiu em desuso, eu esqueço. Obrigada, professora Alessandra. De nada. A gente fala tanto que até esquece as coisas básicas. Vê se pode. Acontece. Nossa, eu ando tendo muita falha de memória. Acho que eu tive Covid. Bom, obrigada, professora. Eu acho que é de tanto estudar. Eu acho que é de tanto escrever, mas tá bom. Vai dar tudo certo no final. Bom, quem são os principais componentes aqui? Quem são os componentes da minha resposta imune adquirida ou adaptativa, que a professora Alessandra me salvou da vergonha? Quem, gente? Vocês falaram tanto deles, o tempo inteiro vocês estão falando dele, o tempo inteiro vocês estão falando dele, e agora vocês esqueceram deles. Linfócitos. Isso aí, Lucas. Linfócitos. Só o T? Não, tá? Eu vou ter os linfócitos T, B e os linfócitos T. Como que são essas células lá na minha corrente sanguínea? Tururum, chururum. Igualzinho o NK. De novo, eu não vou conseguir diferenciar olhando uma lâmina, vou precisar realizar uma técnica de citometria de fluxo. Quantos por cento, em média, eu tenho dessas células na minha corrente sanguínea? 20%. E essas células aqui, o aumento delas está relacionado com doença viral. Mas, como eu disse, isso não é uma verdade absoluta. Dengue dá linfopenia, o H1N1 pode dar linfopenia, mas quando tem elevação, é sugestivo de uma infecção viral. Tudo bem? Não é absoluto, mas está relacionado. Imuno é tudo assim, nunca é absoluto. Quem que é esse linfócito B aqui, ó? O que esse serzinho faz? Para que serve além de fagócito, que eu já falei para vocês? Metade da resposta vocês já têm. O que acontece com esse linfócito B? Cadê os seguidores aqui do Thiago, lá do Instagram, que só fala disso? Quando a gente ativa um linfócito B, que ele entrou em contato aqui, ó, ele tem um receptorzinho aqui que chama BCR, já vou começar a falar os palavrões, que é receptor de linfócito B. Ele vai entrar aqui em contato com o antígeno e ele vai ficar na sua forma ativada. E aí? O que acontece agora com esse linfócito B? Mudou de nome. Na imuno tudo muda de nome. E agora ele virou um plasmócito. E qual que é a função do plasmócito? Tá todo mundo tão calado. E aí, gente, o que o plasmócito faz? Não, esse não, Lucas. É daqui a pouco esse. Ele produz esse Y aqui. Ó, pessoal, é o seguinte.
Esse Y aqui, ele vai aparecer de hoje até o último dia de aula da biomedicina. Quem que é esse Y aqui? É uma proteína. Aê, eu escrevi devagarzinho para ver se alguém pegava. Ele é um anticorpo, ou então vocês vão ver assim, ó, IG, que é a abreviação de imunoglobulina, tá bom? É a mesma coisa, anticorpo ou IG é a mesma coisa, que são sinônimos, tá? Anticorpo ou imunoglobulina. Falei qualquer um desses nomes, eu tô falando da mesma coisa. Eu falo mais anticorpo. E aí tem essa abreviação IG aqui, ó, que provavelmente vocês já viram muito, né? IgG, IgM. Então, nada mais é do que, ó, imunoglobulina G, imunoglobulina M. Então, quando vocês estão vendo lá, eu fui fazer sorologia para COVID, IgM e IgG. Meu IgM deu positivo, eu estou doente. Significa que você produziu anticorpos contra a COVID da classe M. Então, isso que é o IgM. E aí, como o Lucas tinha falado que a resposta imune adquirida ou adaptativa, para não esquecer mais, ela é específica, esse anticorpo é específico para o patógeno que você está medindo, tá bom? Então, toda vez que vocês virem agora esse Y de hoje até o final do curso, é a representação do anticorpo e depois vocês vão entender por que a representação é um Y. Certo? Eu abrevio muito assim também, tá? Ó, AC. Eu não sei se vocês perceberam, eu faço muito assim também, ó, que é corrente sanguínea. Se perdeu o que eu estou escrevendo, para que a professora repete. Então, gente, o linfócito B, ele quando é ativado, ele vai se diferenciar em um plasmócito e ele vai secretar anticorpos para a corrente sanguínea. E esses anticorpos aí vai exercer a função efetora deles. A gente vai ter uma aula só de anticorpo. Todo mundo agora já sabe o que é um anticorpo, todo mundo já ouviu falar. Todo mundo queria ter anticorpo de Covid já para poder ir para balada, certo? Gente, linfócito B e plasmócito são coisas diferentes? Não, tá? É só a diferenciação celular. Quando a gente pensa num plasmócito, a célula fica um pouquinho diferente, ela fica um pouquinho mais esticadinha assim, com o núcleo aqui. E aí, às vezes, a gente vai detectar essas células aqui nos nossos esfregaços sanguíneos como linfócito atípico. E aí, a presença desse linfócito atípico nada mais é do que... Para beijar o Igor. Nada mais é do que... Ai, gente, desculpa. Rebeca, você me desconcentrou. Nada mais é do que uma observação que você vai fazer na lâmina de que está tendo uma resposta imunológica com produção de anticorpos, o aumento da presença de linfócitos atípicos. Gente, a Rebeca me mandou uma coisa aqui no particular que ela me desconcentrou. Pode ler, Rebeca? Desculpa, tá? É que ela foi tão íntima minha que agora eu até gostei dessa turma mais ainda, porque eu gosto de aluno assim, sabe? Aluno que se expressa. Relaxa, Pro, relaxa. Foi ótimo, tá? Então, entenderam, gente? Quando ativa o linfócito B, vou até voltar ao raciocínio. Ele muda de nome, ele é uma célula diferenciada, agora ele virou um plasmócito. E aí ele muda um pouquinho o morfológico. O citoplasma dele fica maior, fica mais esticadinho, assim, o citoplasma dele. E ele está secretando anticorpo ali para a corrente sanguínea, ó, um monte de anticorpo. Onde que é sintetizado o meu linfócito B? Ele é um leucócito, ele é uma célula sanguínea de defesa. Um glóbulo branco. E aí? Onde que ele é sintetizado, gente? Já falei, hein? Várias vezes. Na medula. Trabalho com slide também, Geneuza. Preocupa não, que eu vou mandar os slides dessa aula, tá? Eu estou usando a lousa porque eu acabo indo mais devagar e a aula é mais dinâmica, mas eu vou mandar o slide da aula, mesmo eu não tendo usado. Vai estar lá para vocês, tá bom? O linfócito B ele é produzido na medula. E aí, gente, quando a gente produz uma célula do sangue, elas sempre são imaturas. Elas estão num estado, principalmente as nossas células de defesa lá, quando são produzidas, que a gente chama de naive. O que significa naive? A tradução disso daqui é inocente. O que significa inocente? Significa que ela nunca teve contato com o antígeno específico dela, que ela ainda não sabe ao que ela veio na vida, tá? Então, ela nunca entrou em contato com o antígeno, ela tá lá inocentona, ela nem sabe ainda que ela é uma célula de defesa. E aí, as células saem da medula
imatura e passa por um processo de amadurecimento. E onde que acontece o amadurecimento do meu linfócito B? Olha o nome dele, ó, linfócito B. E aí? No baço. Era isso mesmo que eu queria, Elisa. Você errou, mas era isso que eu queria, tá? Porque que acontece? Todo mundo associa com baço mesmo. Tem um livro de parasitologia, que é um livro de parasitologia muito bom, que é o Parasitologia do Rei, Parasitologia Médica, que ele coloca que os linfócitos B amadurecem no baço. Vocês terem noção, é um livro bom de parasitologia, mas ele é um ótimo parasitologista, porque imunologia ele não sabe. O B vai te induzir a querer responder baço, mas não é, tá bom? A nossa literatura, ela é toda americana. Não se esqueçam disso. A nossa literatura, ela é toda internacional. A gente tem pouca coisa que foi produzida no Brasil. Então, esse B aqui não é B de baço. Oh, cadê minha canetinha? Sumiu. Ele é B de bone. De osso mesmo. Então, o linfócito B, ele é produzido e ele amadurece na medula óssea. E onde que está a medula óssea? Que a gente está falando aqui medula, 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 medula. Onde que está, gente? Lá da aula de anatomia. Cadê essa medula óssea? No osso, mas aonde no osso? E aí? Vou tentar desenhar um ossinho aqui, ó. Já que vocês não estão vendo para rir, não vale rir não, hein? Medula óssea. Então, aqui eu tenho um osso. Os ossos longos possuem mais medula. Tá aqui, ó, gente. Ó. Opa, falhou. Medula é tudo que tá no centro, certo? E o que tá de fora aqui é córtex. Então, essas células do sangue são produzidas na medula do osso. Pode ser na crista ilíaca, pode ser no fêmur, pode ser no osso longo, certo? E é aqui, ó, é o tutano. Sabe o tutaninho que vocês comem lá, o tutano de boi? É a medula. Na coluna, às vezes a gente faz essa confusão. Alguém colocou aqui coluna. Não é. O que a gente tem lá no meio da coluna é a medula espinhal. Por que tem o nome medula? Porque está no centro, mas lá é espinhal, tá? Então, quando vocês pensarem em medula óssea, às vezes a gente vai direto para a coluna mesmo. É o tutano dentro do osso. É o creminho de mocotó que você tem lá dentro dos seus ossos. Isso é a medula. E a gente vai ter que falar aqui de medula de baço, medula do linfonodo, que sempre vai ser a região central desse órgão. E o córtex é a região externa. Definido medula, nós vamos fazer um intervalo para eu voltar falando de linfócito T. Tá tranquilo até aqui, gente? Tá acompanhando? Quem já surtou e estiver pensando em desistir, respira, volta para a aula depois do intervalo, porque essa aula é a que mais assusta. Porque vocês estão ouvindo tudo isso pela primeira vez. E por que eu estou falando tudo isso numa primeira vez aqui hoje? Porque aí na próxima aula, vocês já estão mais acostumados com esses termos. E aí fica mais fácil da gente começar mesmo. Vai tomar um banho, toma um chazinho, tá? Não tem problema se não está entendendo. Vai dar tudo certo. Eu prometo para vocês, semana que vem, quando eu começar a falar peliço, quimiocina, peptídeo microbiano, blá, blá, vocês já ouviram falar. Vai ficar tudo mais fácil. Voltamos em 20 minutos, pessoal. Obrigada. Beijos. Beijos. Camila, você mandou uma pergunta no particular, o que é CD5? Tudo que é CD, gente, ele é de membrana, molécula de membrana. Essa abreviação é Cluster Differentiation, que nada mais é do que uma proteína que tem na membrana dos linfócitos que deixa a gente diferenciar eles.
Se vai ser um linfócito B, um linfócito T, um TCD4, um TCT8, um TH1, um TH2, um TH17, um Treg. E o CD5, ele é mais frequente, já tá aí a Carolina? Será que eu tô respondendo para ela, ela nem tá aí? Em linfócito B, tá? Então, às vezes as pessoas pedem para quantificar CD5 para ver se está tendo proliferação dessas células em leucemia. Pode ser um marcador de leucemia, não só isso, tá? Não sei por que você já conhece isso, mas nada mais é do que uma proteína, um receptor que está na superfície dos linfócitos, que pode ser quantificado por citometria de fluxo. Tava aí já, Carolina, ou eu respondi sem ser para ela? Tá aí. Entendeu o que que é? Então, tá lá, ó, tá na superfície do linfócito, mais frequente no B. Que livro incrível é esse? Adoro. É Camila, tô falando Carolina. Que livro incrível é esse que você ficou com dúvida? Quero ler esse livro incrível. Só pode ser o Abas. Tô brincando, hein, gente? Tem muito livro incrível. Tô esperando o livro incrível. Vamos lá? Prontos? Sim? Então, na primeira aula, eu falei para vocês o que que era imunologia. Não vou começar. Gente, a professora Letícia acabou de entrar na sala. Vamos dar boa noite, professora Letícia, e vou deixar ela falar com vocês, apesar que eu acho que ela também estava na aula do Giovanni, né, Letícia, com essa turma. É a mesma turma? Não, agora na De quinta-feira. horário antes? De Quinta-feira à quinta? noite. Sim, eu dou aula junto com o Giovanni. É? Vocês? Ah, então vocês já me conhecem. Então, pessoal, só vim para falar para vocês uma boa noite, um bom semestre de novo e falar que eu vou trabalhar com vocês na prática no Tatuapé. Então, pessoal do Tatuapé, eu vou estar na prática lá com vocês, tá bom? Bom semestre, boa aula para vocês. Aproveitem a Imuno, porque a Imuno é maravilhosa. A minha grande paixão é a Imuno, viu? Então, aproveitem também todos os professores, que têm muito conhecimento aí para dar para vocês, para oferecer nessa disciplina. E contem comigo também para tirar dúvidas lá no chat do Teams ou lá pelo e-mail também. Fiquem à vontade para mandar as dúvidas também, tá? É isso. Tchau, tchau, boa aula. Obrigada, professora. Até breve. Obrigada, viu, Paula? São seus olhos. O pessoal manda no particular as coisas, vocês não ficam vendo, né? Aí eu começo a dar risada, vocês não sabem o que que é. A Rebeca já quase me fez passar mal. Eu não tô vendo Você nada. tá só perdendo, tá? A Rebeca aqui já soltou uma mais cedo, que ela até me desconcentrou. Manda para todo mundo ler, gente. Põe na roda aí. Se for Não elogios, pode. todo Não mundo lê, pode. né? Quase que eu li, viu, Rebeca? Depois que eu vi que estava no particular. Não, mas o povo da faculdade tá rindo já no grupo. Quase que eu li. Foi tipo assim, eu Não, mas olhei. você chegou a ler, Pro. Não, agora já passou, Gabriel. Não pode. Vou manter a privacidade dela. Mas vocês viram que eu até desconcentrei. Eu demorei uns 5 minutos para voltar ao foco. Obrigada, Pro. Vamos lá. Mas eu gostei. Pode continuar sendo assim espontânea que diverte a aula. Assim, pelo menos, né? Para alguns poucos. Vamos lá, gente. Então a gente falou o que é a resposta imune. Obrigada, tá, Paula? Também o pessoal não viu, mas muito obrigada. São seus olhos. Falamos o que é sistema imune, resposta imune, e começamos a falar dos componentes. Falamos até linfócito B. E eu parei porque o linfócito T tem bastante coisa. Então, eu dei uma paradinha numa hora bem propícia, que aí relaxa um pouco e a gente começa a falar de linfócito T. Morfologicamente, esse linfócito T, se eu estiver olhando lá no microscópio, vai ser diferente dos outros? Não. Ele vai fazer parte desses 20%, tá? Então, quando eu falar linfócitos, que está lá quase 20% da corrente sanguínea, são todos eles. Eu não estou conseguindo diferenciar. E o linfócito T, ele vai ser a nossa célula de defesa, que faz parte da resposta imune adquirida, que apresenta maior número de variáveis. Eu até esqueci de falar do linfócito B, porque a gente não vai explorar tanto isso, que o linfócito B, ele tem o B1, tá? E ele tem o B2. Ai, pronto, agora começou a não querer funcionar a minha luzinha. Já sei o que que é. Vocês estão vendo aí, pessoal? Vou pôr de novo, peraí.
Então, vamos ver se voltou. A minha luz, ela é sentimental. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Dentro do B, que eu esqueci de falar, depois a gente vai ver um pouquinho melhor, a gente tem o B1 e o B2, tá? Mas acabou as variações. Agora, lá para o meu linfócito T, eu vou ter um monte de coisa. O que eu vou ter aqui dentro do meu linfócito T? Eu vou ter o meu linfócito T, CD4, vou ter o meu linfócito T, CD8, e eu vou ter o meu linfócito T regulador. O T regulador, ele vai ser muito importante, porque o que ele faz? Ele vai regular, ele vai controlar, ele vai desligar a minha resposta imunológica quando acabar o processo de defesa. Lembra que eu falei para vocês que uma hora eu preciso desligar? Porque se eu não desligar, o que vai acontecer? Ele vai continuar combatendo, e aí vai aumentar a lesão tecidual, ele vai causar dano. E para melhorar a situação, ó, aqui no meu TCD4, eu ainda vou ter mais variáveis. Eu vou ter o meu TCD4, que a gente chama de TH1, TH2 e o TH17. Professora, para que tudo isso? É isso tudo mesmo. O TH1, o TH2 e o TH17, eles combatem patógenos de forma diferente, porque eles têm perfil de secreção de citocinas diferente entre eles. Por enquanto, a gente para aqui. O TCD4+, a gente também chama ele de linfócito auxiliador, ou então helper. Então, esse H, essa abreviaçãozinha que vocês estão vendo aí de TH, é de linfócito T helper, que é o meu auxiliar. E o TCD8, ele é o nosso linfócito citotóxico. Tudo bem? Tá acompanhando aí, pessoal? Sim? Manda um sinalzinho de fumaça. O TCD4, me perdi? Então, vamos lá. Eu tenho os linfócitos B, certo? Que a gente falou deles antes do intervalo. E eu tenho os linfócitos T. E dentro dos linfócitos T, eu ainda vou ter subdivisões. Eu vou ter o meu TCD4, o TCD8 e o T regulador. E o TCD4, ele ainda é mais dividido. Eu vou ter o TH1, o TH2 e o TH17. Que são todos eles linfócitos com função auxiliar, que eu já vou falar o que é essa função, que vão ter perfis de liberação de citocinas diferentes. Então, eles vão agir em patógenos de forma diferente. O TCD8, ele também é conhecido como citotóxico. E aí, ele vai ter a função de citotoxicidade. Apesar deles serem linfócito T, todos eles possuem funções efetoras distintas. E aí, o nome vai contar para você o que eles fazem. O TCD4 é o helper ou auxiliar. E eu já falei o que ele faz, quando eu expliquei a diferença do TH1, do TH2 e do TH17. O linfócito TCD4, ele é o linfócito que produz e libera as citocinas. Já ouviram falar de citocinas, não já? E o que a citocina faz? Se eu perguntar para você, o que uma citocina faz? O que você vai me responder? Hoje nada ainda, a maioria, né? Mas alguém tem um palpite? E aí, algum palpite, gente? Sim ou não? Ninguém, o pessoal voltou do intervalo muito quietinho. Eu lembro de ouvir de citocinas e inflamação. Perfeito. São mensageiros para outras células. Perfeito. Vocês estão chegando lá. Eu gosto de falar que citocina é o que orquestra a resposta imunológica. A gente vai ter citocinas que são inflamatórias, então perfeita a resposta do Lucas, e eu tenho citocinas que são anti-inflamatórias. Então, quando o linfócito TCD4 ele está ativo e começa a liberar citocinas, ele vai regular a minha resposta imunológica, ligando e desligando os mecanismos de defesa. Então, a citocina, ela autoativa o linfócito TCD4. Então, eu vou ter interleucina 2, que faz uma autoativação para o linfócito TCD4 produzir citocinas.
Eu vou ter citocinas que vai ativar o linfócito TCD8 para o linfócito TCD8 fazer a citotoxicidade. Eu vou ter citocinas que vai ativar o meu linfócito B para ele diferenciar em plasmócito e produzir anticorpo. E eu vou ter citocina também que vai vir desligando, que vai ser anti-inflamatória e vai fazer com que o sistema imunológico pare de funcionar. Acabou o combate, todo mundo agora pode dormir. Então, o linfócito TCD4, gente, ele é o maestro da minha resposta imunológica. Vamos trazer isso para uma aplicação clínica, que é o que a gente gosta, né? A gente gosta de trazer para a vida. Por que o paciente com HIV ele fica imunossuprimido? Acabei de dar a cola aí para vocês. E aí? Já dei a cola, hein? Ó, o linfócito TCD4, ele é um maestro. Ó, Iris, as citocinas são proteínas que são liberadas pelo linfócito TCD4. E elas têm função de ativar inflamação, ativar as células ou função anti-inflamatória. Então, o linfócito TCD4, ele produz uma citocina que autoativa ele, faz uma autoativação. E aí, quando ele autoativa, vai liberar mais citocina. Ele vai ter uma citocina que ele produz, que ele ativa o linfócito TCD8 para ter a função efetora dele. Ele produz citocina que vai lá e liga a célula, liga o linfócito B para virar plasmócito e começar a produzir anticorpo. Vai ter citocina que vai lá nos meus macrófagos e vai fazer com que aquele macrófago destrua o micro-organismo que está lá dentro fagocitado. Ou então que aumente a capacidade fagocítica dele. Então, ele vai fazer o quê? Uma orquestração, né? Vai orquestrar a minha resposta imune, liberando citocina. Olha, agora a gente vai produzir anticorpo. Agora a gente vai fazer fagocitose. Agora a gente vai destruir aquele patógeno intracelular. Então, vou ter uma ação de citotoxicidade. E dessa forma, as coisas vão ligando e começando a funcionar. Então, se eu tivesse que dar uma função para o meu linfócito TCD4, eu falo que ele é o maestro da minha resposta imunológica, certo? E aí eu perguntei, vamos trazer isso para a nossa clínica, né? Para a imunologia clínica. Por que a pessoa com HIV, ela fica imunossuprimida? Pois ela vai ter uma deficiência de linfócito TCD4. Perfeito, Marina. Mas por que ela fica deficiente de linfócito TCD4? E aí? Ai, o chat fechou. Ai, gente, espera aí que o chat fechou. Por quê? Porque o vírus ataca essa célula. Perfeito, Felipe, vocês pegaram o raciocínio. Então, o vírus, ele tem tropismo, ele escolhe como célula de ataque o linfócito TCD4, e é lá dentro que ele vai replicar. E chega uma hora que o nosso corpo perde esse equilíbrio de manter o vírus controlado e a população de linfócito TCD4 salva. E aí, quando acaba esse equilíbrio, o vírus começa a replicar, a minha população de linfócito TCD4 começa a cair. Quando a população de linfócito TCD4 começa a cair, eu desliguei quem, gente? Eu acabei com quem? Com o linfócito que libera citocina para ligar todas as outras células. Então, como que eu vou ter resposta imune? Não vai ter como eu ter resposta imune. Porque não tem citocina para ligar os meus linfócitos, não tem citocina para ligar os meus macrófagos. O meu sistema imunológico vai ficar cego. Ele não vai conseguir funcionar. E aí a gente vai ter a AIDS, que é a manifestação clínica da doença. A gente vai ter a sintomatologia. O vírus, ele não ataca o TCD8. O TCD8 vai ficar lá. Na verdade, o TCD8 vai começar a atacar os linfócitos TCD4. E aí agrava ainda mais. Por quê? Porque o TCD8, ele é citotóxico. E o TCD8, ele trabalha bem onde, gente? Em resposta contra patógenos intracelulares. Então, ele funciona lá contra patógenos intracelulares, fazendo citotoxicidade. Lembra lá do meu linfócito NK, da resposta imune inata? O TCD8, ele tem a mesma função. Eu vou ter uma célula, agora essa minha célula aqui, ó, não é mais um linfócito, tá? É um hepatócito. E aqui dentro tem um vírus da hepatite B. O meu linfócito TCD8 vai chegar aqui, vai ter, né, um reconhecimento de que essa célula está infectada, então vai ter aqui um reconhecimento de infecção, e ele libera citocinas, que são enzimas, que vem aqui e tchau. Ele faz citotoxicidade, ele mata essa célula. E aí ele acaba destruindo as nossas células próprias que estão infectadas. Tudo bem? E aí o T regulador é o que vem aqui e
para você, para você, para você, para todo mundo, que a gente já conseguiu vencer essa batalha. Ele vem desligando todo mundo. Tudo bem até aqui? Eu sei que hoje o conteúdo tá denso, tá? Mas vai ficar lindo, garanto. Linfócito T, glóbulo branco, célula de defesa. Onde que ele é produzido? Célula do sangue. Onde que ele é produzido? Ó, medula óssea. Vocês responderam só isso hoje, né? E aí ele também vai ser produzido da forma imatura ou naive, né? Que tá inocente, que não sabe de nada, nunca viu um antígeno na vida dele, tá indiferenciado. E ele vai ter que amadurecer, passar pelo processo de diferenciação, inclusive ele, né, é sintetizado como T duplo negativo, ele não é nem CD4 nem CD8, e aí no processo de amadurecimento dele, que ele vai ficar CD4+, ou CD8+, em um órgão diferente da medula. Que órgão é esse? Timo. Agora sim, tá, Gabriel? Então é no timo. Então essa história de que quando a gente cresce a gente não tem timo, não é bem assim. Ele regride um pouco, mas ele tá lá ainda. Pessoas sem timos podem ter quadros graves de imunodepressão, porque vai faltar essa parte de amadurecimento. Tem até a síndrome de Edwards, que é exatamente isso. A pessoa não tem o timo e aí ela fica imunossuprimida pela ausência da maduração dos linfócitos T. Ok. Estão vendo como é lindo, maravilhoso? Sim. E onde que estão essas células, gente? Cadê esse monte de célula aí de defesa? E aí, cadê esse tanto de célula que tá aí? Onde que eles estão? Principalmente esse monte de linfócito, onde que vai estar? Vai estar na nossa corrente sanguínea e vai estar também nos nossos órgãos linfóides. Consegue impedir ou atrasar a diminuição do time da corrente? Nossa, não sei te dizer. Me perguntaram aqui se a atividade física consegue impedir a regressão do timo. Não sei, de verdade. Posso procurar saber, tá? Depois vocês me cobram. Vou achar alguma referência sobre isso. Esses linfócitos vão estar no sangue, perfeito, na corrente sanguínea. Vão estar na linfa. A gente vai ter linfócitos intraepiteliais, vão estar nos tecidos, mas a maioria vai estar lá nos meus órgãos linfóides. Nos meus linfonodos, gente, tem trocentos mil linfócitos lá, bonitinho, paradinho, só esperando um antígeno para ele reconhecer e começar a funcionar a resposta imunológica. Então, a maior parte está estacionada, e aí sai dos meus órgãos linfóides, circula e volta, num processo que a gente chama de vigilância imunológica. Então, tem trocentos mil linfócitos aqui no meu linfonodo, ó, que é um órgão linfóide. Sai uns para dar umas voltinhas, procurar um antígeno, não encontrou, volta. Sai uns, dá uma voltinha, procura uns antígenos, não encontrou, volta. E vocês depois vão entender por que a vigilância imunológica é muito importante, porque é pela questão que o Lucas falou lá atrás, que a nossa resposta imune adquirida, ela é específica. Então, para cada antígeno que a gente entrar em contato, eu vou ter um linfócito que vai reconhecer ele. Então, eu tenho que ter um linfócito diferente, que a gente chama de clone, para cada antígeno que eu possa entrar em contato. Só que eles estão todos proliferados, milhares e milhares para fazer combate? Não, eles estão lá de boinha, naive, inocente. E aí eles ficam fazendo vigilância imunológica. Na hora que encontra o antígeno que bate, né? O antígeno que liga nesse meu receptor, aí sim que eles vão proliferar esse clone, porque ele é específico. Eu tenho que ter um linfócito para cada antígeno. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se eu tiver 1 trilhão de antígenos diferentes que eu posso entrar em contato, eu preciso ter 1 trilhão de clones de células diferentes de linfócito, um receptor para reconhecer ele. E se eu não tiver, professora, eu vou morrer. Porque eu não vou conseguir ter resposta imunológica, se eu precisar de resposta de linfócito T e B. A não ser que seja um patógeno que dá para combater lá no processo inicial da resposta imune inata, que é inespecífica. Tudo bem, gente? Eu dei uma complicadinha aqui só para a gente começar a sentir um pouco mais imunologia. Para quem perguntou se eu tinha slide, aí, ó, tá vindo slide. Corona para algumas pessoas, não só isso, tá? A gente tem um repertório imunológico que reconhece o vírus, mas às vezes o tipo de resposta é diferente porque a gente não tem um MHC específico. Calma.
Vamos chegar lá, tá, Marina? Na aula de apresentação de antígeno eu vou abordar isso bem profundo. Tudo bem? E aí eu falei dos componentes para chegar aqui, ó, na nossa diferença entre a resposta imune natural e adquirida. Vocês vão ver que eu já vou repetir algumas coisas, que já é para vocês irem frisando. Então, vamos pensar o seguinte. Um patógeno entrou em mim. Entrou, tá lá dentro o patógeno, certo? Tudo isso que eu falei para vocês vai ser ativado junto, no mesmo momento? Não. Ele vai primeiro ser fagocitado e vai começar a minha resposta imune natural ou inata. Tá bom? Na minha resposta imune natural ou inata, ela não vai ter especificidade. Quando a gente fala que não vai ter especificidade, às vezes parece que ela não é importante, gente, mas ela é muito importante. A gente tem algumas doenças que são neutralizadas aqui nesse primeiro processo. A gente nem vai precisar ligar a outra resposta imune, que é a adquirida. A gente vai parar aqui na resposta imune inata. Mas por que a gente fala que ela não é específica? Essa resposta imune inata, se você pensar num campo de batalha, ela é a linha de frente, tá? Então, eu tenho lá todos os meus soldados que estão nesse campo de batalha para eu não ficar doente. A minha resposta imune natural ou inata é a minha linha de frente. É quem vai morrer primeiro para não deixar eu perder a guerra. Só que tem estratégia quando você pensa numa batalha, ou a linha de frente já é aquele povo que está lá para morrer mesmo? Não vai ter muita estratégia, que é a falta de especificidade. Então, o meu corpo, nessa linha de frente aqui da resposta imunidade, que está os fagócitos, que está a barreira física, que a gente já conversou, que está a minha célula NK, que está as proteínas do sistema do complemento, ele vai agir de forma semelhante, os peões do xadrez, isso aí, Stephanie. Ele vai agir de forma semelhante, independente de quem está entrando no meu organismo. Então, se entrou a bactéria da tuberculose, ou entrou um vírus, não, vamos falar outra. A bactéria que causa pneumonia. Como que ele vai agir? Da mesma forma. Ele vai reconhecer aquilo ali como um agente invasor. O fagócito vai vir, vai fagocitar, vai tentar eliminar ele. E vai começar a sinalizar para o meu corpo que tem um processo infeccioso. Então, ele não vai diferenciar se é tuberculose ou se é pneumonia. Vamos dar nome para os bichinhos, já que vocês já estão tendo micro, que vocês já vão acostumando. Ele não vai falar para mim assim, olha, entrou aqui um micobacterium tuberculose, então você vai produzir anticorpo IgM contra a tuberculose. Ah, não, ó, agora o que entrou aqui foi o Streptococcus pneumoniae. Então, você vai produzir anticorpos contra o Streptococcus pneumoniae. A célula de defesa só para a tuberculose que vai agir agora. Não. O fagócito vai vir aqui comer. Vai comer essa bactéria. Vai reconhecer, semana que vem a gente vai ver esse processo de reconhecimento. Ele tem padrões moleculares associados ao patógeno que essas fagócito reconhece pelo receptor de reconhecimento padrão. Não sofram com esses nomes, eles vão aparecer na semana que vem. Fagocitou e começa, então, a minha resposta imunológica agora acontecer. Nessa etapa em que a fagocitose está bem intensa e de forma inespecífica, qualquer fagócito pode comer esse bicho, qualquer fagócito pode comer ele. A gente vai ter resposta inflamatória. Então, toda vez que a gente fica doente, que a gente está com uma infecção, a gente tem sinais clássicos que se repetem, que são sinais inespecíficos, que é febre, o local fica avermelhado, faz edema, a gente pode ter lesão tecidual fazendo perda de função. Por quê? Porque nessa fase da resposta eu inflamo. Porque eu começo a produzir um monte de quimiocina, um monte de citocina para avisar o meu corpo que entrou uma pessoa estranha, porque essa é a primeira linha de defesa que a gente tem. E aí, como resposta, eu tenho o processo inflamatório. Beleza, gente? Que ela é inespecífica? Sim? Então, gente, todo mundo tem resposta imuninata. E aí, os vertebrados, que são mais evoluídos, já vão ter a minha resposta imune adquirida. E aí, ela é específica. E essa é uma característica, gente, que a gente precisa, assim, ó, entender muito bem. Entrou o bichinho lá. Agora eu vou dar nome para ele. Entrou o Mycobacterium tuberculosis, que é o bacilo que causa tuberculose. Já vamos estudar micro junto. O meu fagócito foi lá e comeu. Começou a ativar a resposta imunológica. Agora eu tenho produção de citocina. Está inflamando. O que vai acontecer aqui agora? Lembra daquele fagócito que era especial, aquela célula dendrítica, que é uma PC? Quando ela come,
ela pega esse bichinho, ela pica ele em vários pedacinhos, e esses pedaços são peptídeos. E ela pega esse peptídeo e coloca lá na superfície. Vai lá no meu órgão linfóide, vai lá no meu linfonodo, e fica procurando agora o meu linfócito T, que só reconhece Mycobacterium tuberculose. É mais específico ainda que isso, mas se vocês já entenderam isso, tá bom. Então, a célula dendrítica, vamos dar nome agora para o fagócito, vai comer qualquer coisa. Entrou, ela comeu. Tudo ela põe para dentro, tudo ela vai fagocitar. Vai processar, vai gerar um peptídeo, vai colocar esse peptídeo lá na superfície e vai buscar agora no seu corpo onde que está aquele linfócito T e aquele linfócito B que reconhece apenas esse patógeno. Então, chegou lá, ó, eu sou o linfócito T que só reconheço exclusivamente Mycobacterium tuberculose. Ele não vai reconhecer outro. Isso. Chegou lá, ó, a Isabela me perguntou, eu vou responder explicando. A célula apresentadora que veio lá da minha resposta imuninata, que comeu indiscriminadamente, achou o linfócito T, que tem o receptor específico para esse peptídeo, esse linfócito T, que tem uma população muito pequena, porque ele não estava precisando funcionar, ele estava de boa lá, inocente, naive, começa a proliferar. Por isso que aumenta o número de linfócitos nas infecções. Aí ele começa a proliferar, por quê? Porque só aquele linfócito que sabe matar o Mycobacterium tuberculose de forma específica. Que sabe realmente como que elimina. Ele tem lá dentro dele a receita do bolo. Olha, para o Mycobacterium tuberculose, eu preciso aumentar a fagocitose lá no pulmão, eu preciso liberar essas quimiocinas, eu preciso ir lá no meu linfócito B, estimular ele para ele produzir anticorpo contra a Mycobacterium tuberculose. Porque o anticorpo, que também é uma molécula da resposta imune adquirida, também é específico. Então, quando o linfócito B ligou, por reconhecer o patógeno ou porque o linfócito TCD4 contou para ele que ele precisa começar a produzir anticorpo, ele vai produzir o anticorpo que só serve contra Mycobacterium tuberculose. Professor, e se for H1N1, que é gripe? É a mesma coisa. Vai ter que vir lá o fragmento do H1N1, achar o linfócito T que reconhece H1N1. E vai ligar só esse linfócito T. Só esse aqui que vai sofrer expansão clonal. O resto vai continuar naive. Então, você pode morrer sem alguns linfócitos nunca serem estimulados. Porque você não vai entrar em contato com o antígeno. Não, células dendríticas não são específicas do sistema nervoso central. Agora, células de Langerhans são as células que estão no intraepitelial, tá? Então, é a que faz fagocitose lá e vai levar. Agora, as que estão generalizadas e esparramadas, a gente chama de células dendríticas. Tudo bem? E aí, do mesmo jeito que a minha resposta T vai ser ativada especificamente... Calma, Isabela, vamos lá. Especificamente aqui, certo? O meu linfócito B também vai ser ativado especificamente por esse antígeno. E agora eu tenho uma resposta imune especializada. É a minha tropa de elite. É a que sabe chegar lá e fazer o serviço. Mas ela só funciona se eu ativei primeiro a minha resposta imune inata. O que faz ativar a minha resposta imune adquirida é o contato prévio ali do antígeno com o fagócito, a apresentação de antígeno e até mesmo alguns sinais que vão acontecer ali inflamatórios que vai falar para a sua resposta imune adquirida que ela tem que começar a funcionar. A Isabela perguntou, e quando não tem o linfócito específico? Isabela, a gente tem um repertório imunológico que acredita-se que ele é superior a 10 anonas diferentes tipos de receptores. O que eu quis dizer com isso? Que a gente consegue reconhecer 10 anonas diferentes antígenos. Se a gente não tiver, a pessoa pode ir a óbito, sim. A adquirida inata já era adquirida para atacar. A inata ataca também, só que ela ataca por fagocitose. A adquirida, ela vai agir como? Fazendo citotoxicidade e ela vai agir fazendo a produção de anticorpos e liberação de citocina, tá bom? Voltando lá para a Isabela que eu cortei. Então, assim, em teoria, a gente tem receptor para todos os antígenos que a gente vai entrar em contato na nossa vida. Mas o quão expresso ele tá, pode ser variável de pessoa para pessoa. Se eu não conseguir ativar minha resposta imune adquirida, o que vai acontecer? Eu não vou ter memória imunológica. Olha que lindo. Que é a minha segunda característica da resposta imune adquirida. Ela tem especificidade e ela gera memória imunológica.
Se eu não tenho memória imunológica, eu continuo suscetível a ter essa doença mais do que uma vez, certo? Mas pode ser que eu consiga eliminar pela minha resposta imune inata. Muitas vezes, gente, a resposta imune inata, ela é eficaz. Ela não é específica, mas ela pode eliminar. Por exemplo, quando vocês têm virose, a maior parte absoluta da eliminação do vírus é ali na linha de frente. Por isso que o médico manda para casa, porque sabe que seu organismo vai dar jeito naquilo, tá bom? Agora, se eu não tiver de jeito nenhum esse receptor, eu não vou produzir anticorpos específicos, eu não vou produzir células de memória T, e aí eu não vou gerar memória imunológica. É maior a chance de eu morrer? Com certeza. Mas acredita-se que nós temos receptores para todos os antígenos que existem. Então, a questão do coronavírus não ter memória imunológica é porque, às vezes, ele não liga muito bem ao sistema imunológico mesmo. Ele não é um bom ativador de memória imunológica. Isso é comum. O sarampo também é assim. Então, tanto é que você tem que tomar vacina do sarampo mais do que uma vez. Você tem que estar tomando reforço. Nem sempre, quando você faz contato uma vez só com o patógeno, você já vai conseguir ativar a memória imunológica para o resto da sua vida. Quando a gente estudava memória imunológica antigamente, falava-se assim, olha, a memória imunológica, depois que você adquire, é para o resto da vida. Hoje a gente não sabe, a gente já sabe que não é assim. A memória imunológica, ela com o tempo, ela vai diminuindo e ela pode desaparecer. E tem patógenos que são bons para desencadear resposta imunológica com memória e tem patógenos que não são bons. Por exemplo, quer ver, ó? Se você tiver uma infecção por rubéola, ele é bom para ligar a resposta imunológica para fazer memória. Se você tiver uma infecção por hepatite A, ele é ótimo para ligar sua resposta imunológica e fazer memória. Se você tiver uma infecção por uma bactéria, não é tão bom para gerar resposta imunológica, nem resposta adquirida. Por quê? Por causa da apresentação de antígeno. Vírus, normalmente, os antígenos que estimulam a minha resposta imunológica são proteínas, são peptídeos que são ótimos. Bactérias, a superfície dela é muito rica em glicoproteína, muito açúcar, muito lipopolissacarídeo. E se não for proteína, o estímulo da minha resposta imunológica é menor. Então, é menos eficaz para gerar memória imunológica. Por isso que, por exemplo, você tem infecções de garganta várias e várias e várias e várias vezes. Você não fica com memória imunológica contra infecção de garganta. E muitas vezes é a mesma bactéria. Por quê? Porque aquele patógeno não é bom para gerar memória imunológica, tá? Eu vou explicar ainda a memória. Alguém falou aqui que não entendeu, eu estou só respondendo, acabei entrando mais. Espera aí que vieram tantas perguntas aqui no chat que subiu, eu não estou vendo. Vamos lá. Se a pessoa tiver entrado em contato, por exemplo, com o vírus, aí que é o problema. Ixi, peraí, gente. Deixa eu aumentar aqui o chat para eu conseguir ler tudo. Tipos peões de xadrez eu li. Quanto for encontrada a célula específica, ela vai multiplicar perfeito. Respondi. Se a pessoa não tiver entrado em contato, adquirida, com coronavírus, que é o problema, não existe ainda pronto, inata, adquirida. Não entendi essa pergunta, já te pergunto, peraí. Gente, tô só lendo as perguntas aqui, tá? Sim. Iris, você tinha perguntado se o linfócito de memória pode morrer e perder essa proteção. Com o tempo vai diminuindo, está sendo comprovado. Antigamente a gente acreditava que não, que se tem memória para o resto da vida. Agora a gente já sabe que com o passar dos anos ela pode diminuir sim. Por que ela não some completamente, Iris? Porque se você vive numa região endêmica para aquela doença, você vai estar sempre entrando em contato com esse patógeno. Porque o fato de eu ter memória imunológica não significa que eu não vou entrar mais em contato com o patógeno. Já vou te explicar essa sua, Marina, eu li, consegui ler. Olha só, eu tomei vacina para sarampo, eu tenho imunoglobulina de proteção contra sarampo. Memória, tá? Eu nunca mais vou entrar em contato com o vírus? Calma lá, não é bem assim, não. Se o vírus começar a circular, ele é altamente transmissível, o vírus do sarampo. A vacina impede de eu respirar ele? Não. Só que na hora que eu entrar em contato com ele, ele não vai conseguir me causar doença, por causa do meu mecanismo de memória, que eu vou explicar. Só que quando ele entrou uma segunda vez aqui, ó, ele acaba estimulando mais a minha resposta imune, então eu vou fazer mais memória. Então, se é um patógeno que ele circula na população, mesmo eu tendo memória, eu vou estar entrando em contato com ele. E isso vai manter a minha memória imunológica sempre ativa. Agora, vamos supor, víbrio. Eu vou para um lugar que tem infecção de cólera, que é uma bactéria que chama Vibrio cholerae. Eu tomo vacina.
A vacina não gera memória a longo prazo, a curto prazo. Se eu for morar nesse lugar que tem víbrio, lá no IM, vou morar lá, eu vou estar entrando em contato com a bactéria sempre. Então, eu vou conseguir manter essa memória imunológica sem adoecer. Porque eu sempre vou estar ingerindo essa bactéria e meu sistema imunológico sempre vai estar respondendo, então vai estar reforçando a memória. Agora, se eu voltar para o Brasil, depois de 6 meses eu não tenho mais memória imunológica, porque ela não é duradoura de longo prazo. Então, vocês conseguiram entender que isso é variável e vai depender de como que o patógeno vai estimular a sua resposta imunológica, de qual frequência que você entra em contato. Então, quanto a vacina agora do corona, quanto tempo que ela vai ser eficaz? Não sabemos, tá? Depois vocês ouvem os podcasts da professora Letícia, que ela explica tudo isso com muita propriedade. Não sabemos. Por quê? Porque pode ser que seja de longa duração, pode ser que não. Pode ser que seja igual à vacina da gripe, que a Marina perguntou, vou aproveitar para responder ela. A gente toma a vacina da gripe todo ano porque a gente perde a memória imunológica? Aí, nesse caso, não. A gente precisa refazer a vacina todo ano porque o vírus muta todo ano. Então, eu tomei vacina aqui hoje, ó, pro H1N1. Ou então, eu tive H1N1, que eu tenho mesmo, tive mesmo H1N1. Eu produzi anticorpos contra H1N1. Eu tô protegida contra esse vírus? Tô. E vírus é melhor para fazer memória imunológica que bactéria. Produzi, tô, ó, bonitinha aqui, ó, protegida. Só que esse ano agora, já falaram lá que a próxima gripe aviária já saiu, já acharam o vírusinho lá, é H5N8. É gripe aviária, é HN qualquer coisa, tá? H e N são proteínas desse vírus, por isso que tem essa abreviação. E o 5 e 8 significa que já é a mutação 5 do H e a mutação 8 do N. Então, a minha memória serve para esse? Não. Não serve, vou precisar tomar vacina. Por quê? Porque a minha memória imunológica, ela é específica. Ela só serve contra o patógeno que ela foi gerada. Tá ficando mais claro isso? A gente vai falar mais, tá? Ficou mais claro um pouco? E é uma característica, gente, da minha resposta imune adquirida. Memória, especificidade e mais uma, diversidade. São as 3 características principais da minha resposta imune adquirida. Especificidade, vocês já sabem, um receptor de linfócito para cada antígeno que eu entrar em contato. Memória, já te falo, Ione, desculpa, li errado. Memória, vocês já começaram a entender, né? Que é quando a gente deixa ali um repertório imunológico já meio que pronto para combater uma infecção uma segunda vez. E o terceiro é a diversidade, que é a quantidade de clones diferentes que a gente tem, ou seja, a quantidade diferente de linfócitos que a gente tem para combater todos os antígenos que a gente vai entrar em contato na nossa vida, que é pelo menos 10 a nona. Então, as 3 características da minha resposta imune adquirida vai ser a especificidade, a diversidade e a memória. Quem pega corona fica imune por um tempo? Não. Tem paciente que não está produzindo anticorpo. Então, não fica imune por tempo nenhum. Pegou aqui, amanhã pegou de novo. Eu tenho uma vizinha que já pegou 2 vezes. Ela trabalha no Fleury, ela trabalha na linha de frente com coleta, ela já teve corona 2 vezes. Por quê? Porque ela não conseguiu ativar a resposta imune dela adquirida de forma suficiente para gerar memória imunológica eficaz. Ela não tem nem anticorpo, tá? Ela não tem nem anticorpo. Ela vai lá, faz o exame de SWAB, que faz a quantificação do vírus, acha lá o material genético do vírus. Passa o período de janela imunológica, que depois eu explico para vocês o que é janela imunológica, ela faz sorologia, dá tudo negativo. A vacina chega a funcionar? Depende, tá? Nenhuma vacina é 100% eficaz. Não significa que porque você vacinou, você está imunizado com certeza. Vou dar eu de exemplo de novo. Eu tomei vacina de hepatite B. Vacina de hepatite B, ela é obrigatória para todos os profissionais da área da saúde. Hoje em dia ela já está no calendário vacinal, mas na minha infância, muitos anos atrás, ela não estava no calendário vacinal da infância. Fui tomar a vacina da hepatite B, são 3 doses. Você toma a primeira, toma a segunda com 1 mês, depois toma a terceira com 6 meses. Eu fiquei grávida, eu tenho 2 filhas. No meu pré-natal da minha filha mais velha, não apareceu um marcador de memória imunológica para hepatite B. Então, mesmo eu tomando a vacina, não tinha sido eficaz para gerar memória imunológica. Meu médico falou, vai lá e toma mais uma dose. Tomei de novo. Aí fiquei grávida da segunda vez, eu imunizei. Então, a vacina, toda vacina, você pode ler lá na bula que vai ter uma eficácia. Tem pessoas que vão gerar memória imunológica, algumas não. E por isso que tem vários tipos de vacinas e eles têm eficácias diferentes.
Eu, particularmente, eu gosto muito da vacina que o Butantan está fazendo, que coloca o bicho, mas, na verdade, eu prefiro inativado do que atenuado do que inativado, que tem maior chance de ter resposta. Essas outras vacinas mais novas, elas são eficazes, mas como elas são mais novas, pode ser que lá na frente a gente tenha uma surpresa, tá bom? Não estamos fazendo tecnologia moderna no Brasil, a gente não faz com vetor de RNA, nada disso. A nossa vacina aqui é a mais trivial que existe, é igualzinha da gripe. Pega o vírus, inativa ele, mata ele lá com um componente químico e injeta aquele vírus morto na pessoa. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou forçando o corpo daquela pessoa a falar, ó, o coronavírus é isso, produz anticorpo. Peraí, deixa eu ler aqui a sua questão. Questãozinha grande. Essa questão de memória do vírus é bem complicada, né? Eu tive Covid, fiz sorologia, a minha imunidade estava super alta, com o tempo foi abaixando muito rápido, até que com certa questão de poder pegar novamente em diante. Pode ser, mas isso aí é exatamente o que eu tô falando, Mayara. Nossa, o que você faz da vida, Mayara? Que você já entrou em contato com o vírus também 2 vezes. Ó, a Mayara fez um relato. Ela teve Covid no início, ela fez os testes sorológicos e aí deu super alto a dosagem de anticorpos dela. Vou trazer aqui para o mundo imunológico, tá? A questão dela. Com o tempo, esse título foi diminuindo, porque vai diminuir mesmo, tá, Mayara? A memória imunológica, ela é uma concentração de produção de anticorpo que é bem mais baixa do que do momento da doença. Então, no momento da doença, a gente vai ter o pico de produção, porque eu preciso neutralizar esse vírus. Depois abaixa e fica num nível basal, bem baixinho. E aí ela falou que ela fez sorologia de novo e os anticorpos dela tinham subido novamente, então que provavelmente ela entrou em contato com o vírus de novo. Sim. E é isso que vai acontecer na memória imunológica. Já que a gente está falando de memória, eu vou pôr a imagem aqui. Espera aí. Olha só, depois a gente volta. Ficamos muito em memória, vamos lá. Olha só o que vai acontecer. Na memória imunológica, eu entrei em contato com um antígeno X agora. Acabei de entrar, vamos de Covid, vai, porque tá todo mundo doido com Covid. Acabei de respirar Covid. A memória imunológica vai ser na hora que eu fiquei doente que ela vai ser gerada? Não. Até porque nem a minha resposta adquirida vai ser na hora. Ó, eu vou primeiro ter a minha resposta inata, que tem uma duração de, em média, 7 dias. Depois que termina essa resposta imune inata inicial, porque ela vai continuar, que vai ligar a minha resposta imune adaptativa. Então, para começar a ter resposta imune adaptativa, são pelo menos 7 dias. E aí sim, meus linfócitos T e meus linfócitos B vão começar a produzir os mecanismos efetores contra a COVID. Então, quem desenho fiz exame de anticorpo já estava bem baixo, abaixa mesmo, tá, Giovana? Vamos entender isso. Então, vamos supor, tomei a vacina hoje, eu já posso ir lá abraçar o capeta? Não posso, eu tenho que esperar um tempo, que é o tempo em que vai demorar para o meu sistema imunológico responder aquela vacina e produzir a minha memória imunológica. Não dá para, tipo, ai, tomei vacina, pronto, vou com Deus, amém, seja que Deus... Apesar que tem muita gente que está com Deus, já tem tempo, né? O bichinho entrou, bichinho Covid entrou, ligou minha resposta imune inata, ligou minha resposta imune adquirida, comecei a produzir anticorpos. Olha só o que está acontecendo aqui, ó. O antígeno X é o COVID. Eu vou produzir anticorpos, ó, o plasmócito secretando. O anticorpo, ele tem como função, uma das funções que a gente não falou, né, porque não deu tempo, a gente acabou caindo aqui na memória imunológica. Uma das funções desse anticorpo é neutralizar o agente patológico. Então, está produzindo aqui anticorpo para quê? Para ligar no meu COVID, não deixar o COVID invadir minhas células, porque se ele não invadir minhas células, eu não vou ter sinal e sintoma, eu não vou adoecer. Produzi aqui os anticorpos, neutralizou, barrei a infecção, não estou mais doente, eliminei o vírus. Lembra que tem os linfócitos reguladores? Olha só, vai diminuir a produção mesmo. Eu não preciso mais desses anticorpos. Eu já combati. Já pensou se eu ficasse produzindo muito anticorpo de tudo que eu já entrei em contato? Isso é proteína, gente. Não ia caber no meu sangue. Tanta proteína, eu ia ficar viscoso. Então, o que acontece? Acabei de defender, eu vou diminuir a produção. E vai ficar uma produção que a gente fala que é uma produção basal, bem baixinha. Por quanto tempo? Vai depender de cada patógeno e de como foi a ativação da sua resposta imunológica. Professor, onde que ficam esses linfócitos que estão produzindo esses anticorpos de memória? Eles ficam lá na medula, tá? Fica lá na medula, a gente fala que eles são quiescentes, secretando pequenas quantidades desses anticorpos.
Por que a memória é boa? Lembra que eu falei para vocês que toda célula do sistema imunológico, quando ela é produzida, ela está naive, ela está inocente. A célula dendrítica não tinha que ir lá procurar aquele linfócito, ligar aquele linfócito ia ativar, ia começar a produzir os fatores, ia ter função efetora, ia ligar uma célula aqui, ia ligar outra célula, isso demora um tempo. Quando eu já tenho memória imunológica, que eu já tenho anticorpo, eu já tenho tudo isso, as minhas células agora já conhecem aquele antígeno. Elas não estão mais naive. Acabou. Agora ela é esperta, ela não é mais inocente. Então, se eu entrar em contato com o mesmo antígeno de novo, meu sistema imunológico já sabe quem ele é, já conhece ele. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma ativação rápida, eficaz, que vai produzir muito anticorpo, e esses anticorpos vão conseguir neutralizar o patógeno antes de manifestar sinal e sintoma. Então, se você entrar em contato com o patógeno COVID a segunda vez, é isso que vai acontecer. O seu título de anticorpo, né, que vocês falaram, minha imunidade estava alta, vai aumentar muito e muito rápido. Por quê? Porque as minhas células já sabem fazer esse anticorpo. Elas já estão ligeirinhas, elas não são mais inocentes. Para neutralizar todos os vírus que estão ali antes de ter manifestação clínica de sinais e sintomas. Combater essa segunda infecção, vai voltar de novo para um nível muito mais baixo. Então, o meu título de anticorpo, que é como a gente chama essa concentração de anticorpos, sempre vai se elevar quando a gente entrar em contato com o patógeno. Acabou, neutralizou, vai diminuir o título, tá? Deixa eu ler aqui o que mandaram, que eu estava explicando no livro. A Maiara, peguei do meu tio a primeira vez, a segunda minha mãe pegou e tive contato com ela no primeiro dia de sintomas. Realizei sorologia para ver, tá? Vou falar, tá? Aí, o que está mostrando aqui, que a Marina já viu? Eu tenho um Y. O que é um Y? É um outro antígeno. Então, se além daquele antígeno que eu já produzi anticorpo, entrar um antígeno diferente, que eu nunca vi, a minha resposta vai ser desde o início, certo? Eu vou ter que ativar a resposta imune inata, isso vai demorar um tempo, eu vou ativar minha resposta imune adquirida, vou começar a produzir anticorpo, vai chegar na concentração suficiente para neutralizar esse antígeno, neutralizou, a gente volta para a homeostase, vai diminuir de novo o título e leva lá para baixo. Essa resposta adquirida, né, quando eu tenho memória, pode levar a sintomas? A Iris me perguntou. Depende da velocidade que ela vai conseguir neutralizar. Se neutralizar rápido, não. E essa é a ideia da vacina. A vacina é você ter o arsenal pronto, porque se você entrar em contato com o vírus de forma natural, não vai dar tempo de você ter sinais e sintomas. Vai ser combatido antes de você ter sinais e sintomas. Mas vai depender da quantidade de anticorpos que você vai ter lá na sua memória imunológica. Tudo bem, Iris? Nunca é exato, gente. Tem pessoas que são vacinadas e ficam doentes, porque não tem uma quantidade suficiente. E, na verdade, tem até uma outra coisa, que eu nem vou falar, porque vai fazer salada de fruta na cabeça de vocês. Deixa mais para frente. Só para a gente finalizar aqui a nossa resposta imunológica, a nossa memória imunológica. Memória, gente, a gente fala muito de anticorpo, porque anticorpo todo mundo ouve falar todo dia, fala de vacina, fala de tudo mais, certo? Mas a gente tem memória imunológica de linfócito T também, tá bom? Então, a gente também tem a resposta, a memória imunológica, eu li a pergunta da Isabela, eu confundi. A gente também vai ter a memória imunológica de linfócito T. Então, tanto células B como células T vão fazer parte lá do nosso arsenal de memória imunológica. Pessoas que podem ter sintomas com a vacina. A Isabela perguntou assim, tem pessoas que podem ter sintomas com a vacina? Vocês acham que a pessoa pode ter COVID? Vocês ficam muito curiosos em imuno, né? Porque imuno é muito interessante mesmo. Você acha que uma pessoa que tomou COVID pode ter COVID? Então, vamos lá. A vacina que o Butantan fez, ele mata o vírus. O vírus não é um vírus infectante mais, ele está morto. Morreu, caixão e vela preta, mortinho da Silva. Ele tem a capacidade de entrar na sua célula e replicar para manifestar sinais e sintomas? Se ele está morto, mortinho da Silva? O que vocês acham? Não. Tá vendo tanto que imuno é lindo? Porque aí a gente para de acreditar em fake news. Professora, mas eu tenho uma amiga, eu tenho uma ex-aluna que foi minha orientanda de TCC, que está trabalhando no hospital em Jundiaí, que ela tomou a vacina do Fiocruz. Ela me ligou à noite.
Porque como ela foi me orientando, ela tem meu telefone. Professora, eu tô morrendo, eu tomei a vacina, eu tô mal, eu tô com febre, eu tô com mal-estar, só que dela era do Fiocruz. Tô morrendo, professora. Peguei Covid com a vacina. Aí eu falei, não fale isso. Quase que eu falei o nome do santo, não pode. Você sabe que não dá, eu te dei aula de imuno. O que você tá tendo quando você tem essa reação vacinal? Você tá tendo uma reação vacinal. O que aconteceu, gente? Qual que é o intuito da vacina? O intuito da vacina é fazer seu sistema imunológico ligar. E o que eu acabei de falar para vocês? Primeira coisa que liga no meu sistema imunológico é a resposta imune inata. A vacina vai ligá-la também? Vai. A vacina, gente, ela quer mimetizar uma infecção natural de forma controlada. Então, quando alguém faz uma vacina, o que ele está fazendo? Ele está dando um jeito de você ficar infectado com um vírus que não vai te causar uma doença. Ou ele vai estar atenuado, que é assim, de boinha, tá? Vai estar um vírus da paz, que não é malvado, ou ele vai estar morto, ou a gente dá só um pedaço do bicho, ou então agora a gente tem essas técnicas mais modernas que a gente coloca o RNA num vetor, que é um outro vírus que não te faz mal. Depois a gente vai falar de todas as vacinas, tá? Mas o que a vacina quer? Ela quer que você tenha resposta imunológica. Perfeito, Roberta. Ela quer que você ligue sua resposta imune inata para ligar sua resposta imune adquirida para fazer memória. Então, o que você sente de reação vacinal? Não é febre, dor, mal-estar, dor muscular, às vezes o lugar fica inchado, fica dolorido, dor, calor, rubor, edema. Isso é o que, gente? Dor, calor, rubor, edema. Resposta inflamatória. Então, o que significa? Que ligou o seu sistema imunológico, às vezes, de uma forma muito intensa, que não era esperada, uma reação vacinal. Mas você não está com Covid, você está inflamado. Professora, mas tem gente que tem febre alta. Beleza, mas você está inflamado. Tá? Preocupa não, você não está com Covid. Ai, professora, todo ano eu tomo vacina da gripe e eu fico gripado. Você não sabe o que você está falando, não. Você está mentindo. Né? Porque não precisa acreditar no que o professor fala, não. Vocês podem ir atrás das informações também. Todo ano eu tomo vacina da gripe e eu fico gripado. Quem aqui já teve gripe? Eu já vou ler sua pergunta, tá? Gripe mesmo, de verdade. Gripona, assim, H1N1, SARS, não SARS-CoV, agora SARS-1. Gripe mesmo. Teve H1N1? Como é ter gripe, Marina? Se você quiser até abrir o microfone, pode abrir. E aí, como que é ter gripe? Então, cada vez que você tem uma crise de tosse, você não respira, de jeito nenhum, não tem como. Você tem que ficar toda hora de observação, porque se, por exemplo, eu caminhava um pouco, eu já perdi o ar, aí eu tinha que entrar na inalação com oxigênio, e aí os médicos tinham que ficar em cima de mim. Eu tive que fazer tratamento para voltar a fazer o meu pulmão respirar corretamente. Eu tinha que tomar remédio, eu tive que tomar vacina, eu tive alergia da vacina. Era um monte de coisa. Não tem como uma gripe ser só fraca, que nem a gente tem normalmente. Então, parecia que você tinha tomado uma surra de cinta, te jogado na sarjeta e um trator passou em cima de frente para trás, de frente para trás, de frente para trás, até você se sentir o pior dos lixos do mundo? Sim, parecia desse jeito. Tá? Gente, isso é gripe. Quando eu tive H1N1, eu tinha tanta dor no corpo que dipirona de 1 grama durava 40 minutos de efeito, eu já começava a sentir dor de novo. Eu tinha tanta febre, tanto suador, que eu acordava encharcada. Isso é gripe. O que vocês pegam lá depois que vocês tomam a vacina é resfriado, é adenovírus. O vírus que está lá na vacina da gripe é igual ao vírus do Covid, gente, mortinho da Silva. Ele não vai te causar gripe. Você pega depois um resfriado. Aí você pega o resfriado e fala assim, eu tô gripado. Ai, professora, mas por que a vacina não protege contra esse resfriado também? Você acha que a gente vai perder tempo fazendo um monte de vacina para resfriadinho que não dá nada? O pessoal faz vacina, gente, para doença que mata. Doença que seu sistema imunológico consegue neutralizar e combater, não tem por que ter vacina. Não justifica, tá? Então, o que vocês têm depois da vacina é um resfriadinho, um adenovírus que você pegou lá, não dá nada, seu corpo neutraliza. Eu até brinco. Esse resfriadinho que vocês falam que é gripe, que não é gripe, só é gripe para ir para a faculdade para trabalhar. Porque se tiver balada, festa de casamento, passa um borrocão na cara e vai feliz e contente. H1N1 você não levanta da cama, não. Pode ser sua formatura, que você vai ficar na cama deitado, não é isso, Marina?
Ela não me ouviu. Sim, tá? Então não pegou gripe da vacina, tá, gente? Não pegou gripe, você tá resfriado. E existe reação vacinal, que aí é a resposta inflamatória. Ela até é desejável. A minha aluna falou, professora, o que eu faço? Tomo um antitérmico? Não, para que você vai cortar a resposta inflamatória? Tá suportável? Espera. Deixa o seu corpo responder. Entrou um monte de coisa aí mesmo, entendeu? A vacina, ela não vem sozinha, a gente coloca um monte de adjuvante nela. É um monte de coisas que não é o vírus que tá lá para te ajudar a ligar a resposta imunológica. Deixa o seu corpo responder. Você morre na cama, mas não vai sozinho no banheiro. Perfeito, gente. A Marina sabe o que é gripe, tá? E aí, por isso que todo ano tem vacina nova, porque o vírus muta. Alguém lá atrás perguntou se tem uma quantidade máxima de antígenos que a gente pode responder ao mesmo tempo. Colocou ainda assim, X, Y, Z, já perdi quem foi, mas eu li, tá? Tem uma quantidade máxima? Não. Normalmente, um único micro-organismo, ele pode apresentar para o nosso corpo mais do que um antígeno. Então, o COVID mesmo, ele apresenta um monte de antígeno ao mesmo tempo. Então, lá na estrutura do envelope dele, tem várias proteínas que vão ser apresentadas para o meu corpo. E aí, para cada uma delas, né, para cada um desses antígenos, eu vou ligar um linfócito T diferente e eu vou ligar um linfócito B diferente. Isso se chama expansão policlonal, que é o que acontece sempre na verdade, tá? O micro-organismo, como ele é tirando o vírus, porque o vírus é acelular, como ele é uma estrutura com vários antígenos, ele nunca liga uma única célula, ele vai ligar um conjunto de células para combater ele. Não lembro quem tinha perguntado, mas eu acho que eu respondi. Então, não existe um limite, tá? Vai depender da apresentação que está acontecendo. Tudo bem? Esse assunto ficou mais interessante que a aula, né? Eu falo, a gente está no momento propício para ter imuno, porque como a gente está vivendo isso, vocês ficam cheios de dúvidas. Mas é bom que agora vocês já sabem que vacina não deixa ninguém doente. Vacinar tem que vacinar, tá? Gente, vacinar não é um benefício individual, ele é um bem coletivo. Você precisa vacinar pelo bem da comunidade, não só seu. Se um ou outro morrer por causa de vacina, faz parte, tá? É o dedo de Deus. Se você atravessar a rua, você não pode morrer? Então você vai parar de andar na rua? Não vai, né? Então todo mundo vai vacinar. Se alguém falar para vocês que é anti-vacina, agora vocês são obrigados a falar que tem que vacinar, que não tem desculpa para não vacinar. Podemos voltar para a nossa resposta imunidquirida? Respira. Podemos voltar? Sim? Bom, então quando a gente falou lá de componente de resposta imunidquirida, a gente dividiu, né, em linfócitos B e linfócitos T. E eu esqueci de falar que a resposta pelo linfócito B ela é nomeada de humoral e do linfócito T é celular. Mas isso é só nomenclatura. E a gente já diferenciou lá os tipos de linfócito T, auxiliares, citotóxicos e reguladores. E aí a gente vai ter aqui dentro da resposta imune adquirida o que a gente chama de apresentação de antígeno, que vai ser super importante, que é apresentado por uma molécula que é o MHC classe 1 ou classe 2, mas que são cenas do próximo capítulo, combinado? Para quem que a gente apresenta esses antígenos? Para os linfócitos T. Então, as minhas células apresentadoras de antígenos vão ter lá na superfície dela moléculas MHC, classe 1, classe 2, que vão apresentar para o meu linfócito T para ele ligar e ter função efetora. Bom, a gente já falou bastante disso. A imunidade humoral, então, que a gente não falou muito, ela é, né, feita pelos anticorpos. Quem produz anticorpo? E aí, gente, quem produz anticorpo? O pessoal o tic-teco já afundou, né? Ainda mais que a gente foi lá na frente e voltou, porque o pessoal ficou com dúvida de memória. Linfócito B. E esses anticorpos, a gente já falou que são proteínas, certo? São específicos. E o que o anticorpo faz? Qual que é a função do anticorpo? Ele reconhece o antígeno, ele neutraliza e aí ele vai começar a participar das outras ativações para eliminar. Então, quando a gente for estudar anticorpo, na aula do anticorpo, vocês vão ver que eu desenhava ele em Y assim, ó, lá nos componentes. Por quê? Porque aqui, ó, nos pauzinhos de cima do Y, é onde o antígeno é reconhecido, o antígeno específico. Só o fato, né, do meu antígeno ligar aqui nesse pauzinho aqui de cima, que depois vocês vão ver que tem nome, não é pauzinho não. Ele está neutralizado, então ele não vai conseguir, ó, ir lá e invadir a célula. Então, isso é a função de neutralização do anticorpo. Então, ele reconheceu o antígeno dele, ligou e agora está neutralizado.
E o Y não tem o cabinho de baixo? Esse cabinho de baixo, ele vai ter as outras funções efetoras. O que é isso, gente? Ele vai ligar lá nos macrófagos e ativar a fagocitose, ele vai ativar o meu sistema do complemento, ele vai funcionar como opsonina, que é marcar o bichinho para morrer. O que é uma opsonina? Aqui está o vírus, certo? Meu anticorpo ligou aqui. O vírus é o bandido, o anticorpo é uma pessoa. Na hora que o meu anticorpo liga aqui no meu vírus, é como se agora o vírus tivesse pintado de verde-limão para todo o meu sistema imunológico enxergar ele. Isso é uma opsonina. Então, a opsonina vai ser uma molécula que vai sinalizar que o patógeno está aqui para o meu sistema imunológico. O anticorpo também faz isso. Tudo bem? Funções de anticorpos, vamos ver tudo com mais detalhe. Lembra que hoje é a introdução. E a imunidade celular vai ser aquela que é mediada por células T. E aí ela pode ser auxiliadora, TCD4, com produção de citocinas, e ela pode ser citotóxica pelo TCD8. O CD4 libera citocina para fazer o orquestramento, né, para ligar o que tem que ligar, e o TCD8 vai lá e crau, mata a célula que está com patógeno. Tudo bem? Com os componentes? Sim. E aí, eu ia terminar falando disso daqui, que eu junto tudo. Só que como eu acho que a aula foi muito densa, eu vou parar por aqui. Tudo bem? O que a gente vai fazer agora semana que vem? Professora, meu Deus do céu. Minha cabeça não está funcionando. Eu sei, tá bom? Essa aula, ela é assim. Ela é uma pancada mesmo. O que eu fiz nessa aula? Eu contei para vocês, basicamente, superficialmente, como que o sistema imunológico funciona. A partir da semana que vem, eu vou pegar cada pedacinho dessa resposta e vou explicar para vocês com detalhes. Então, semana que vem, eu vou dar uma terminadinha nessa parte aqui, como? Eu vou fazer uma repescagem, tá? Da resposta imuninata, da resposta imunadquirida. Rapidinho ali, vou passar para vocês os componentes. E aí, a gente vai falar dos órgãos linfóides, certo? Que a gente já falou da pele, já falamos do osso, já falamos do linfonodo, já falamos do baço bem de leve. Terminamos essa parte, eu vou entrar mais um pouquinho a fundo. Então, eu vou lá na minha resposta imune inata. E aí, eu vou explicar para vocês os mecanismos de resposta imune inata. Olha, gente, resposta imune inata começa assim. Essa célula faz isso, que vai fazer isso, que vai ativar essa, eu vou ter a formação do fagócito, blá, blá, terminei a resposta imunidata. A gente vai começar a resposta imune adquirida. Vai ter uma aula de antígeno, uma aula de anticorpo, uma aula de apresentação de anticorpo, uma aula de função efetora, uma aula de maturação. A gente terminou o conceito, a introdução à imunologia. Lindo, não é? Amor. Terminamos isso, aplicação prática. Aí a gente vai falar, olha, agora que vocês já sabem como o sistema imunológico funciona, como que ele combate patógeno? Agora que vocês já sabem como o sistema imunológico funciona, como que eu consigo controlar um câncer usando meu sistema imunológico? Por que eu tenho reação de transplante? Por que eu tenho doenças que são causadas por sistema imunológico? Mas para chegar lá, vocês vão ter que entender o passo a passo do sistema imunológico. É muita coisa, gente? É. Hoje foi um soco na cara, tipo, imunologia é isso. Agora a gente vai devagarzinho fazendo o conhecimento de vocês amadurecer, passo a passo. Combinado? Então, quem deu uma viajada aí no final, relaxa. Vai dar certo, né, Alessandra? Né, Giovanni? Vai dar certo. Vocês Nossa, essa matéria é maravilhosa e eu amo. Vou ter que trancar minha matrícula só porque esperei tanto tempo para ter bioengenharia. Aí você resolve com o Giovanni, tá? A Paula falou que vai trancar a matrícula, que ela esperou para ter bioengenharia, mas depois da aula de imuno, ela vai trancar. Não desiste, Paula, vocês vão aprender. Letícia, você que trabalha com imuno, não é passo a passo? Sim, sim, imune é passo a passo. Primeiro dia não é um soco na cara, depois vai, não vai? Então, Podcast, Letícia. O podcast, Escuta Ciência. Quem se interessa, quem gosta de escutar podcast, tem no Spotify, tem no Deezer. É um podcast de divulgação científica, bem legal. Eu tenho feito umas threads no Twitter falando de imuno. E aí tem gente de tudo quanto é área querendo aprender imuno, sabe? É bem legal mesmo ver o interesse das pessoas em aprender
essa ciência tão complexa, mas que, como a professora Poliana falou, no passo a passo vocês vão entendendo. Fica tranquilo. Ó, professora Letícia, estão pedindo seu arroba. Do Twitter? É, Ixi, ó lá. também. Ó, Vou divulgação colocar aqui. aqui, ó. Não estou recebendo, tá? Não é publi. Não, ninguém. A gente não recebe nada para fazer isso, não. Divulgação científica é tudo de graça, é só doação de conhecimento mesmo. Podcast é Escuta Ciência, não é isso? É, escuta a ciência, assim. Ó. Vou colocar ali no chat. Tudo junto, escuta a ciência. Gente, E o então não se podcast- assustem. Ai, desculpa, te cortei, pode continuar. Não, o podcast é de divulgação científica de tudo quanto é área, tem muita coisa de Covid-19 também lá, vale a pena escutar, porque é bem curtinho os episódios. É isso. Então, gente, tranquilos. Semana que vem a gente vai mais devagar, porque agora vocês já ouviram falar de imunologia. Não é mais novidade. Tá bom? É mais complexo do que parecia, mas no final vocês vão amar, tenho certeza. É igual eu falei, vocês vão ficar tão preocupados com imuno que você vai ser a melhor nota. Porque aí vocês ficam tão neuróticos, só estuda imuno. Aí a microbiologia vai lá para baixo, a bioquímica clínica vai lá para baixo, e aí vocês aprendem a amar. Muito obrigada mesmo. Fico à disposição de vocês, tá bom? Qualquer coisa pode chamar lá no Teams, a gente responde. Às vezes não é de imediato, mas assim que a gente tem disponibilidade, a gente responde. E eu vou ver vocês quinta-feira. Até quinta-feira na aula do professor Giovanni. Gente, alguém foi transferido agora da unidade de Tatuapé, precisa de um help. Por favor, representante, ajuda essa pessoa que eu não consegui pegar o nome. Tem uma pessoa que está perdida. Foi tão rápido que o pessoal estava mandando obrigada que eu não acompanhei. Você viu, Giovanni? Acho que é a Isabelle. Você já está nas nossas salas do Teams, Isabelle? Aí já fica mais fácil, então. Aí tente... Isabelle, você está em qual campus agora? Tatuapé. Então, representante do Tatuapé, por gentileza, contate a Isabelle pelo Teams, e aí vocês se conversam para entrar nos grupos de turma, tudo bem? Mas lá no Teams, todos vocês conseguem se comunicar. Isabelle, deixa uma mensagem lá no post geral da sala de aula que o representante contata você. Pessoal, então, obrigada. Boa noite a todos. Obrigado, professores. Obrigada, Alessandra, Giovanni, Letícia, Márcia. A gente que agradece você e a participação dos alunos. Nos vemos quinta-feira. Boa noite a todos. Até e mais. os outros até semana Boa que vem. noite. Boa noite, gente. Obrigada, pessoal.